Todo mundo quer viver 100, 120, 130 anos. Não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar. Essa fala simplesmente abjeta foi proferida ontem pelo ministro da Economia Paulo Guedes. O gênio do mercado arrumou a solução. Morra jovem para não comprometer as finanças do Brasil. Sobre essa fala absurda que eu trato no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, inscreva-se agora aqui no canal, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, todo dia. Estou aqui no youtube.com/Pablo Costa, trazendo os vídeos com os assuntos, com os temas que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá. Cultura, democracia, história, política, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se aqui agora no canal, aproveite, clique no sininho aí, ative as notificações. Como é muito vídeo, o YouTube já te avisa assim que eu colocar no ar. Você ganha vídeo novo todo dia, eu ganho a sua nobre companhia. Você ganha, eu ganho, você ganha, eu ganho, nós ganhamos. Inscreva-se aí, vai ser uma honra contar com sua presença aqui no canal, de coração. De joelhos, agradeço a todos vocês aqui que me acompanham. Muito obrigado mesmo. Sinceramente, muito obrigado. Pois é, ontem tivemos um episódio infame e que revela bastante do que o governo pensa, do que duas figuras proeminentes do governo Bolsonaro pensam sobre sua visão de mundo. Efetivamente, assim, General Ramos e ministro Paulo Guedes estiveram ontem numa reunião do Conselho Nacional de Saúde Suplementar. Essa reunião foi chamada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a orientação dele para dar transparência é que essas reuniões sejam transmitidas ao vivo pelo Facebook. Só que tanto o Paulo Guedes quanto o General Ramos não tinham essa informação e soltaram a língua num ambiente que imaginavam privado, embora fosse público. Uma reunião no Ministério, num Conselho Nacional de Saúde Suplementar, ela tem caráter público. E aí a gente vê o que realmente pensam membros desse governo. Paulo Guedes já havia mostrado o quanto a demofobia permeia o seu pensamento, né? Aquela fala infame em relação à empregada doméstica indo para Disney 2, 3, 4 vezes por ano, uma festa danada, já mostrava o que ele pensa sobre a classe média, não é sobre a doméstica. A classe média conseguiu conhecer o exterior pela primeira vez a partir ali dos anos 00. Guedes, para eles, no meu caso, por exemplo, eu só consegui viajar para o exterior, minha família toda, só consegui conhecer o exterior depois dos anos 00, a partir dos anos 2000. Ele acha que a gente é tudo doméstica e ele considera toda a classe média que visitou o exterior e foi para a Disney pela primeira vez a partir desse período doméstica, como se uma doméstica conseguisse sequer visitar Porto Seguro, uma praia na Bahia. Não consegue, Guedes. O povo não está conseguindo encher a geladeira por conta da sua política econômica. O povo não está conseguindo comprar carne de primeira porque o preço está absurdo. Imagine ir para a Disney. Aí agora ele cria a solução mágica. Morra jovem, morra jovem. Isso não diz respeito exclusivamente a Paulo Guedes. Eu me recordo do ministro das Finanças do Japão, eu vou pegar o nome dele aqui, Taro Aso. Eu não sei exatamente se a pronúncia é essa, porque o meu japonês eu não estou muito fluente, eu estou meio enferrujado no japonês. Taro Aso. Ele, atualmente, ele é vice-primeiro-ministro do Japão, certo? E também ministro das Finanças. Ele ocupa esses cargos ainda hoje. Em 2013, ele colocou isso, ele assumiu no final de 2012. Em 2013, numa reunião que debatia a reforma da Previdência do Japão, ele colocou a seguinte questão: os idosos, abre aspas, eu quero colocar aqui, Deus me livre se você é forçado a viver quando você quer morrer. Você não pode dormir bem quando você pensa que tudo é pago pelo governo. Isso não vai ser resolvido, a menos que você permita que eles se apressem e morram. Eu não preciso desse tipo de atendimento, vou morrer rapidamente. Ou seja, ele acha que idosos que estão se tratando, ministro japonês, Taro
Taro Aso, o ministro das Finanças do Japão, ele acredita que idosos se tratando, querendo viver mais, é despesa para o Estado. Tem que apressar e morrer. Ou seja, é uma visão de mundo que não é exclusiva de Paulo Guedes. Ela permeia um pensamento liberal que, na sua essência, é perverso. Pô, a gente quer conviver com os nossos avós, os nossos pais, o máximo possível. Que eles tenham uma morte digna, com toda a assistência do Estado, toda a assistência da medicina, sem se preocupar com isso, porque ralaram a vida inteira, pagaram as suas contribuições sociais de INSS, de Previdência, a vida toda, e tem que morrer com dignidade quando for o tempo que o tempo der, com toda a qualidade possível, com a menor dor possível. Agora veja, eles entendem, tanto o ministro Taro Aso como o ministro Paulo Guedes, eles compreendem, o ministro japonês, né, Taro Aso, quanto o ministro da Economia brasileira, Paulo Guedes, que viver muito é despesa para o Estado. São pessoas que colocam números, a planilha do Excel, na frente da própria vida. O ideal para eles, eles não falaram isso, mas a gente consegue induzir um pensamento, a gente intui algo a partir desse ponto de partida de reflexão. O ideal é que você morra aos 65 anos. Terminou de contribuir, morra, para não dar gasto de previdência. Você ajuda a previdência, você não gera gasto na saúde. É óbvio que o Brasil precisa debater sua demografia. Eu não me furto esse debate. Por isso que eu defendi uma reforma da Previdência que ampliasse um pouco o tempo de contribuição, porque a gente está mudando a demografia, nós aumentamos nossa expectativa de vida desde a década de 1940. O Brasil vai aumentando a expectativa de vida. Logo, temos que trabalhar um pouco mais, sim, um pouco mais de anos, para dar conta de que a gente consiga viver até os 100, 120, 130 anos de Paulo Guedes, com o Estado custeando. Eu tenho consciência disso. Só que existem formas de se colocar isso de maneira educada, com respeito aos idosos, com respeito ao nosso amor pelos nossos idosos, pelos nossos avós, pelos nossos pais. Não é pedindo para que eles acelerem a morte. É óbvio que a gente tem que redimensionar, sim, os custos de saúde no Brasil com o envelhecimento da população. É óbvio que temos que redimensionar o tempo de trabalho, já que a expectativa de vida aumentou. Tudo isso tem que estar na conta. Mas se fala isso de forma educada, não é torcendo pela morte das pessoas. Aí Paulo Guedes vai além ainda nessa reunião, né? Ele vai falar sobre o sistema de saúde em que o pobre tem que receber voucher para ser tratado nos hospitais de referência. No caso, ele cita o Albert Einstein, o Hospital de São Paulo Albert Einstein. Ele quer desconstruir o SUS, ele quer tirar o gasto obrigatório do SUS. Veja, a tragédia que vivemos na iminência de 400 mil mortes na pandemia, ele almeja a desestruturação financeira do SUS. Fora assim, achincalhou todo o conhecimento produzido pelas universidades federais, falando que ali é lugar de promiscuidade, sexo, droga, aquele discurso idiota, limitado, preconceituoso de uma extrema-direita, que o Weintraub verbalizou isso, vocalizou isso por meio da sua gestão trágica no Ministério da Educação. Paulo Guedes, ele compactua com esses preceitos. E o Paulo Guedes, ele dá algum tipo de aspecto intelectual, ou seduziu uma classe média liberal de que a perspectiva de mercado viria no Jair Bolsonaro. Nunca foi isso. Paulo Guedes sempre foi esse tosco reacionário que não gosta de povo. Senão, não teria servido ao governo do fascínora Augusto Pinochet. Sim, Paulo Guedes trabalhou no Chile para Augusto Pinochet. Uma das mais cruéis ditaduras da América Latina, Paulo Guedes trabalhou para ele. Implementou um modelo social que só é aprovado em situação ditatorial, porque num ambiente democrático as pressões sociais não deixariam o Chile. Aquelas transformações de Pinochet que produziram no Chile, que agora geram problemas. Os protestos chilenos estouraram antes da pandemia por conta que o povo não aguenta não ter SUS, não ter aposentadoria, não ter educação pública. Quando você termina a faculdade, você está devendo o resto da sua vida e você não aposenta nunca. Essa é a realidade do povo chileno que levou o povo chileno às ruas, pedindo uma nova constituinte pelo fim do Estado, pelo fim da lógica social criada, construída durante o governo de Pinochet e que Paulo Guedes endossa, queria para o Brasil. Paulo Guedes, você é uma vergonha. Paulo Guedes, você não tem coração. Paulo Guedes, sua fala é abjeta. É preciso deixar claro isso. Nós queremos viver com nossos avós, nossos pais, o máximo possível. E que o Estado dê garantia para que eles tenham dignidade na vida e no momento da morte. Toda assistência possível para minimizar a dor dos nossos entes queridos na hora da morte. Se for com 130 anos, graças a Deus. Ainda bem. Não gosto de fala de gente que
que mostra sei lá se tem coração. Uma falta de respeito isso. Todos nós que amamos os idosos das nossas famílias. Falta de respeito. Para completar a infâmia dessa reunião, o ministro General Ramos, ministro da Casa Civil... Ah, não, mas calma aí. Deixa eu me falar. Paulo Guedes terminou, depois ficou sabendo, pediu para não ser colocada no ar. Não coloca no ar não tem jeito. Já foi publicizado, já tá na rede. Paulo Guedes chamou a uma coletiva, né, em que ele fala ainda da China. Ele ainda consegue agredir o nosso maior parceiro comercial. 1/3 das exportações brasileiras vão para a China. A gente sabe a importância da China para a economia do Brasil. Aqui em Goiás, em particular, região sudoeste do estado, exporta quanto para a China? Eu nem sei, assim, se a China para de comprar Goiás, o Brasil tem um problema sério. O agronegócio brasileiro tem um problema sério. O estado de Goiás, o meu estado, que tem um perfil agropecuário, tem um problema seríssimo. E ele vai lá agredir a China. A China, segundo ele, né, ele disse que o chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a americana, que a do americano. Aí ele disse que isso era uma tentativa de incentivar a iniciativa privada. Falou um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Uma sequência de bobagens. O chinês não inventou o vírus apareceu. Entendeu? Ou a variante brasileira foi Manaus que inventou? Não. As coisas acontecem por consequência dos atos humanos, sim, e por consequência da natureza. É uma questão maior. O Brasil está tendo um desempenho da China em relação ao número de mortos? Não. Infinitamente pior. 95%. Aí o embaixador chinês, claro, foi lá e respondeu, né? Ele não ia deixar isso barato. O embaixador chinês foi no Twitter e falou o seguinte: até o momento, a China é o principal fornecedor de vacinas e insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebido pelo Brasil e são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. A Coronavac representa 84% das vacinas aplicadas no Brasil. O embaixador da China no Brasil está errado? Não, está certíssimo. 84% das vacinas aplicadas no Brasil são Coronavac, e ele fala 95% porque os insumos vêm da China para a AstraZeneca também, para a vacina da Oxford AstraZeneca. Olha o nível de sandice, de demência intelectual desse Paulo Guedes. Olha a que ponto a pornografia ideológica chega. O que ele tinha que falar mal da China no ambiente ali? É inacreditável, assim, a sequência de tiros no pé e os devaneios que a gente se meteu enquanto povo. É inacreditável. Mas não para por aí. O ministro General Ramos, ministro da Casa Civil, ele falou que teve que escondido vacinar para não criar caso. Não criar caso com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro poderia vir a censurá-lo se o visse na fila da vacina. Ele foi lá vacinar escondidinho. O Exército tem uma tradição de pensamento muito fiada na ciência, do positivismo, ordem e progresso, são conceitos positivistas que permeiam, que elevam a ciência a um patamar semi-religioso. Essa é a formação intelectual do General Ramos. Ele se coloca, nesse momento, devoto à ciência. Ele até fala: não tenho vergonha não, vou ser sincero, eu como qualquer ser humano quero viver. Tenho 2 netos maravilhosos, uma mulher linda, tenho sonhos ainda, quero viver. Desculpe, porra. Se a ciência, a medicina está dizendo que a vacina, é vacina, quem sou eu para me contrapor? Isso revela o que o General Ramos pensa a respeito da ciência da vacina. Só que ele tem que fazer isso de forma envergonhada, escondida. Por quê? Porque hoje criaria um problema político para Jair Bolsonaro ele se vacinar. Provavelmente com Coronavac. Tal qual Guedes. Guedes tomou com a Coronavac no bracinho dele. Jair Bolsonaro, ele fala que está tentando convencer um trabalho político interno ali dos bastidores do Palácio do Planalto para convencer Jair Bolsonaro a se vacinar. Já tem 66 anos, é grupo de risco, deveria se vacinar. E ele diz que não poderia perder o presidente para o vírus, que ele teme pela vida do presidente. A vida dele no momento corre risco, ele tem 65, vai fazer 66, ele tem 65. Não podemos perder o presidente para um vírus desse, fala o General Ramos. Veja a que ponto chegamos. Temos que fazer um convencimento político para o presidente preservar a própria vida dele. E o General Ramos é um que está nessa articulação para que o presidente se vacine. Lamentável que 2 ministros de Estado tenham esse tipo de comportamento. Paulo Guedes, pela sua perspectiva tacanha, abjeta, imoral sobre o que é a vida do povo.
em relação à universidade pública, em relação à saúde pública, em relação à empatia com os idosos, em relação ao general Ramos, que tem que se submeter envergonhado e tem que tomar vacina escondido para não melindrar o chefe. Que vergonha, general. E que ser humano lamentável você é, Paulo Guedes. São perspectivas distintas, pra vocês colocar. São nuances distintas. O Ramos é uma vergonha pessoal se submeter a isso. Uma vergonha. Paulo Guedes é mais sério. Você está tendo uma visão cruel de mundo. Tem que ter clareza. Esse cara sempre vai priorizar o número, o Excel perante a vida. Eu não penso assim. O que você pensa? Deixa aí no comentário. Quero ver sua opinião. Por favor, é uma honra para mim ler. Eu respondo todo mundo que comenta nos meus vídeos. Entro lá à noite, sento lá, respondo todo mundo. Uma honra para mim contar com a sua opinião aqui. E se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like. Importantíssimo para mim seu joinha para fazer esse vídeo chegar mais longe na plataforma. Like aqui na fita, meu velho. Por favor. Muito obrigado aí pelo like, muito obrigado pela sua interação. Live do final de semana. Sexta-feira, eu e André Rodrigues vamos receber o gestor de futebol, que trabalhou no Goiás, que trabalhou no Ceará, Marcelo Segurado. Ele que tem formação em geografia e sociologia, uma pessoa que pensa o futebol além do business. Ele pensa o futebol uma perspectiva sociológica, humana. Vamos conversar, vamos entender os meandros do futebol. Muita gente fala que futebol é igual linguiça, né? Você não pode ver como é que faz, senão você não come, senão você não torce. Seria o paralelo. Vamos conversar sobre isso com o Marcelo Segurado, um papo ótimo sobre política, futebol e os modelos de futebol do Brasil, liga, tal. Vai ser um papo muito massa, uma perspectiva inteligente sobre futebol. Marcelo Segurado, que estará conosco aqui na sexta-feira. Sabadão, eu e Henrique Morgantini na clássica Morgan Costa aqui no meu canal. Sabadão é aqui no meu canal, beleza? Conto com a sua audiência. Rapaziada, uma excelente quarta-feira para você e é nóis!